Chamada regimental. A quórum. Em votação, a ata da sessão anterior. Chamada. Presidente, pela ordem. Só pedir um auxílio aqui no meu tablet que não está funcionando.
Aprovado. A ata da sessão anterior. Gostaria de convidar para compor a mesa o convocado senhor superintendente da Transep, Antônio Carlos de Oliveira Júnior. Por gentileza, superintendente. Em deliberação, a pauta da sessão extraordinária. Esta sessão extraordinária destina-se a dar cumprimento ao disposto na Resolução número 78, 17 de outubro de 2018, publicada no Diário Oficial do município de quinta-feira, 18 de outubro de 2018, página 17, que convoca o superintendente da Transep, senhor Antônio Carlos de Oliveira Júnior, para prestar esclarecimento sobre a instalação de sinalização quando requeridas pelos vereadores e não atendidas, dentre outros questionamentos presentes no conteúdo do requerimento número 5.344/2018, de autoria do vereador Adalto Marmita. O convocado terá, ao querendo, 30 minutos para a exposição inicial sobre o objeto da convocação. Seguido, o vereador, que é autor do requerimento, terá 5 minutos, com direito a 3 perguntas ao superintendente da Transep. Gostaria também, para que cada nobre vereador que quisesse fizer a pergunta ao superintendente, que já faça a inscrição. É uma pergunta para cada vereador. Primeiro vereador inscrito, Jagian Coraúce. Superintendente, 30 minutos para a exposição inicial. Acho que tá, né? Tá ligado? Com essa licença, senhor superintendente, só justificando a ausência da vereadora Glaucia Berenice por motivos de saúde. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradecer ao vereador aqui, o presidente Igor Oliveira, pela oportunidade de a gente estar aqui, ao vereador Marmita que nos convocou aí, que a gente agradece pela oportunidade de estar aqui, dando algumas explicações e falando sobre a Transerp. A gente, quando nós assumimos lá na Transerp, na superintendência, o prefeito solicitou que a gente fizesse uma questão aberta com os vereadores, mostrando todas as dificuldades, as benesses, tudo que a gente pode fazer na questão do trânsito. Temos uma diretoria extremamente qualificada e técnica, então nós estamos aqui agora para estar prestando alguns esclarecimentos. A gente vai começar primeiro pela questão do nosso requerimento, e assim que a gente acabar, se der o tempo aqui ainda, os 30 minutos, a gente fala um pouquinho sobre a Transerp para vocês também, tá? Então nós vamos começar aí a Transerp, que começou pela a questão da convocação pelo presidente da Câmara, né? Em seguida nós temos as questões de ordem aqui do despacho do vereador Marmita. Nós separamos os tópicos relevantes do requerimento do vereador, separamos em 6 tópicos, vamos falar cada um deles para poder estar justificando qualquer coisa a nossa estadia aqui hoje aqui com vocês, tá? Então vamos começar com o primeiro requerimento, que ele fala que encaminhado a Transerp e não atendido. Então a gente quer deixar claro que todos os requerimentos, eles são objetos de análise, sendo aqueles que apresentam maior urgência, são atendidos, os demais apresentam viabilidade técnica, são inseridos na programação. Todos eles são condicionados à priorização. Nós recebemos a Transerp numa questão orçamentária complicada, todos sabem da questão financeira que o consórcio não nos tem pago, né? Então nós temos alguns problemas de prioridade, então são priorizados os serviços. Todos aqueles com urgência que necessitam são já colocados imediatamente após a vistoria, e aqueles outros são na programação normal do trabalho, de acordo com a priorização orçamentária nossa também.
Em 2017, o vereador Marmita encaminhou para nós 13 requerimentos, todos respondidos no prazo legal, sendo 8 requerimentos desses foram com respostas terminantes ou atendidos desses 13. Então, os 8, ou nós atendemos já de imediato, ou ele foi já uma resposta terminante, onde não poderia ser feito o serviço dessa maneira. Em 2018, nós tivemos 3 requerimentos do vereador, sendo 2 que foram com respostas terminantes ou atendidos também, tá? Então, nós queremos dizer que, por exemplo, o segundo item, né, que o vereador ressalta, que é a questão de instalação de lombadas nas vias, e isso é uma questão que a gente abre para todos que conversam com a gente. Tive a oportunidade, o prazer de ter atendido, acho que 95% dos vereadores do nosso gabinete, acho que um ou outro que acabou não comparecendo, mas, de qualquer maneira, a nossa assessoria toda atendeu todos os vereadores da Câmara Municipal na Transerp, tá? Então, de acordo com o Código de Trânsito, a Transerp ela se pauta por ele, pelas resoluções do CONTRAN. Nós temos uma resolução nova aí do CONTRAN de 2016, que é a número 600, que ela engessa bastante a questão de lombadas. E além de onde dá, no seu artigo 1º, onde ela fala, onde outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes. Então, você coloca primeiro sinalizações, canalizações, placas, horizontal, vertical, todo o que for antes para você aplicar uma lombada. Ela não pode ser feita em avenidas, apenas em vias coletoras ou locais. Não pode ter uma declividade maior que 6%, em alguns casos 4%, que são as rodovias. Ela não pode ter uma curva próxima a ela. Ela não pode ter guia rebaixada próxima. Ela tem que ter uma ausência total de calçada para pedestres, as rampas. O pavimento dessa via, a resolução é bem enfática, tem que estar em boas condições. Pavimento em boas condições para poder instalar qualquer lombada. Ela tem que estar a 15 metros de distância do meio-fio da via. E a característica, que é talvez o grande impeditivo de uma lombada, ela tem que ter 3,70 metros de 8 a 10 centímetros. É uma lombada baixa hoje. Não existe mais aquele redutor que você coloca só aquele montinho e aí o carro para. Ela é bem singela, essa nova lombada aqui, esse novo redutor de velocidade. Então, você pega hoje esses carros grandes, as caminhonetes, a SUV não passa, nem sente uma lombada dessa. Essa é uma questão do que está na resolução do CONTRAN. Aí uma questão que a gente, da própria diretoria da Transerp, nós analisando, olhamos vários sites especialistas, conversamos com vários entes de autoridades de trânsito, o que acontece com uma lombada. Você coloca em algum local, ela dá muita frenagem e ela causa ruído devido à frenagem e aceleração do veículo. O desgaste da suspensão do veículo é acentuado. Causa desconforto em usuário de ônibus. Nós não devemos colocar isso em linhas de ônibus. O ônibus fica pulando nessa lombada. Ocupantes de veículo geral, mesma coisa. Ela aumenta o consumo do veículo em até 2 vezes. Isso nós verificamos em alguns sites britânicos, Automobilist Association. Pode ocasionar rachaduras em residências antigas. Temos vários casos que chegam na Transerp de lombadas antigas, que você pede um laudo, alguma coisa, a gente caminha até para a Secretaria de Obras para verificar, onde eles alegam que a lombada está ocasionando essas rachaduras devido à trepidação, às vibrações. Veículos de emergência, policial, ambulância, SAMU, que seja, você tem uma lombada nesse meio do caminho. E ela tem uma questão que é o seguinte, ela pune 100% dos motoristas. Você está trafegando pelo local, você tem esses problemas e ela vai punir todo mundo, não é só aquele que está em excesso de velocidade. Alguns casos também são relatados que você tem ocasionando acidentes porque a pessoa às vezes não enxerga a lombada, principalmente numa época de chuva. Então, essas são as questões negativas que a gente tem levantado, é uma questão técnica da coisa. Agora, nós temos uma outra situação das lombadas. Nós temos um processo em andamento no Foro de Ribeirão Preto, aquele processo lá, o 32675, é do IBDC, Instituto Brasileiro de Defesa e Cidadania, já tem alguns anos está andando, chegou agora na sua fase final, onde ele solicita, nós fizemos o levantamento aí semana passada, mais de 400 lombadas em Ribeirão, ele solicita a retirada de todas as lombadas de Ribeirão Preto ou adequação a elas.
Normalmente, essas lombadas em Ribeirão, a maioria delas não dá para ser adequada, ela vai ter que ser retirada. Essa está andando no Fórum de Ribeirão Preto. Então, temos que ter cuidado com a questão das lombadas, é essa, talvez, o pior problema que nós temos aí. O item 3 do nobre vereador, falando sobre o projeto de educação para o trânsito. Eu sei que, às vezes, a gente passa na vida, correria, tudo, e às vezes não tem toda essa informação. Quando nós assumimos a Transerp, nós começamos a questão da educação para o trânsito, fizemos uma reformulação no setor, haviam pessoas lá que estavam de férias, até eles voltarem, fizemos desligamentos e começamos a reformular o setor. Isso demorou alguns meses, mas começamos a trabalhar e estamos ativamente nele há muito tempo. Então, só para o senhor ter ideia, vereador, a questão do projeto de educação para o trânsito, blitz educativas, esses são todos os locais que nós fizemos em 2017. As avenidas de maiores movimentos, universidades, Avenida Saudade, na questão da igreja, no finalzinho dela, da Avenida Saudade, 3 de maio, na USP, aí tivemos Outubro Rosa, vários eventos durante o ano, tá? Palestra 2017. Fizemos todas essas empresas, ó, a Estre novamente, no Augusto Cury, na USP, na Zepone, no Hemocentro, na IPTV. 2017 ainda, nós estamos falando da mini cidade móvel da Transerp, é uma lona que nós fizemos alguns investimentos, tem uma lona com uma equipe que vai nos locais, várias escolas, inclusive a PAI, tivemos João Gilberto Sampaio, SESI, Satiaçai, N locais. A mini cidade da Transerp foi reformada em setembro, para inaugurar em setembro, nós fizemos a reforma dela. O ano passado tivemos essas escolas, a partir de setembro, quando nós tivemos a inauguração, que o vereador Fabiano esteve na inauguração, o vereador Nelson das Placas também teve. Essas são as escolas que fizemos o ano passado na Transerp. Além disso, o ano passado nós tivemos todas essas atividades da Transerp, ação das anteninhas, programação do PART, que é um evento do Hospital das Clínicas com a Secretaria da Saúde, Cava do Bosque, aquele projeto Pedalando, Daniel Terra, nós estamos com ele. Danilo. E agora em 2018, fizemos tudo isso já em 2018 até o momento, inclusive essa semana aí, ó, em outubro, tivemos na AMA e na Casa das Mangueiras, onde a nossa equipe lá, formada pelo pessoal, vai nos locais. Ou melhor, nós trouxemos essa daqui, que é a cidade fixa, conseguimos que o Urbano, um ônibus, eles buscam, as crianças levam de volta. A cidade móvel, também fomos na APAI, fomos na creche parental, no Paulo Gomes Romeu, Alvorada, Portal do Alto, cidade como um todo. As blitz educativas o ano todo também, como eu disse, com o apoio da Polícia Militar. As empresas de 2018 que nós fomos, Ultragar, CPFL, o PART, DAERP, Aliage, Pacaembu, Hospital São Paulo, Fundação CESP dos Aposentados, Choperia, na USP, na Nestlé, na CPFL. Esse aqui é um projeto, nós vimos demos uma olhada nas notícias da cidade, onde fala aí, ó, 17 de agosto sobre a PAI, 31 de julho sobre a volta às aulas. Temos aqui a questão das atividades lúdicas na AMA. Demos uma busca no Google, está bem mostrado também lá. Tivemos na Câmara Municipal também, algumas vezes aqui no Câmara na Escola. Uma foto da inauguração da nossa cidade móvel, da nossa cidade fixa na Transerp. Acho que apagou ali. Bom, essa é a lona nossa da cidade móvel, que a gente vai aqui ao bosque. Eventos do Maio Amarelo, junto com o Dia das Mães. As blitz. Polícia Militar junto conosco com as blitz. Então, só para ter ideia, o que nós fizemos aí 2017 e 2018? 42 escolas da de móvel,
Cidade fixa, 62 escolas, 58 apresentações em empresas, blitz educativas, com apoio da Polícia Militar temos 46, eventos em geral 15. Tivemos uma expectativa de público de todos esses locais, com calçadão, com câmera, com todos os locais que nós fomos, em torno de 60 mil pessoas nesses 2 anos que estamos aí na frente da Transerp com a reformulação do setor de educação para o trânsito. E agora aqui talvez um dos pioneiros do estado de São Paulo, que nós desconhecemos de lugar, porque o Movimento Paulista do Trânsito veio até em Ribeirão para conhecer. Infelizmente não foi muito bem divulgado, mas temos aqui a Folha Paulista. É um projeto inédito para redução de acidente com moto. Obrigado. Que é o Siga Consciente do Habilita Seguro, que é o nosso programa junto ao CFC, no Centro de Formação de Condutor. Na última aula, vai o agente de trânsito, o Araújo, que ele está cedido para a nossa educação para o trânsito, vai lá nos CFCs e começa a fazer uma prevenção de acidente, mostrando vídeos, como que funcionam os principais tipos de acidentes, como que os condutores devem estar se portando para evitar os acidentes de trânsito. Mais de 1.000 alunos já foram visitados por nós em cada CFC. Aí estão os CFCs que fizemos ao longo deste 2018, porque esse foi começamos esse ano com esse projeto inédito aí, ó. Então temos aí, ó, maio, agosto, setembro, todos os CFCs em Ribeirão. Aqui foi a inauguração que eu tive presente lá, e foi dessa maneira. Eu queria aproveitar então, presidente, para entregar para o senhor, e aí passar para os vereadores. É um relatório 2017-2018 de todas as ações na educação para o trânsito que a Transerp já realizou, tá? Então, pedir para o presidente depois passar para os vereadores, tá? Aí o Habilita Seguro. Além desse material que dos eventos aí do item 3, que é a respeito da publicidade, aí, que às vezes o vereador não estava sabendo sobre isso, nós vamos depois encaminhar também para a Câmara, para todos, o link de todas as reportagens da IPTV, da TAT, da Record, da CBN, da Clube, de todas as emissoras que fizeram com a gente as reportagens sobre a educação para o trânsito com a Transerp. A gente caminha depois todos os links, com os vídeos, com as imagens, com tudo que teve, tá? Esse daqui é um requerimento que foi feito o vereador fez para nós no ano passado, o requerimento 762, de março 17, 21-25 de abril 17, onde ele solicita informações quanto ao investimento em educação para o trânsito, referente ao período de 1/1 a 31/1 de 17, o primeiro mês que nós assumimos. E realmente, naquilo lá foi informado que foram R$9, porque era o primeiro mês, nós havíamos aguardado as funcionárias, estavam de férias, nós desligamos e começamos a refazer toda a educação para o trânsito. Começamos a desenhar a educação para o trânsito, com a ajuda lá do pessoal dos agentes, estagiários, que alguns contratamos. Então, o que nós informamos naquela época é o que estava no balancete mesmo, era aquilo lá mesmo, R$9, porque em janeiro não tem aula, não tinha educação para o trânsito naquela época, era totalmente inócua, nós desligamos os funcionários e a partir dali nós começamos a montar como seria esse projeto que eu acabei de apresentar para vocês. Então foi que está no balancete, era um periférico escolar. A partir de maio, que começou o Maio Amarelo, nós tivemos o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito também, forneceram bastante material para a gente. E nós começamos a ter vida própria e começar a montar toda a educação para o trânsito. Então, a minicidade foi reformada, nós tivemos todas as outras questões. Além disso, o vereador trouxe aqui que a Transerp, fez mais de 10 tipos. Bom, na época, hoje agora nós temos lá funcionários, estagiário, colaborador para a criação das artes,
Foram criadas vários tipos de palestras, dependendo do tipo público-alvo que a gente atende. Um material gráfico desenvolvido todo aqui, com mais de 10 tipos de material gráfico aqui de panfletos a serem entregues. Tivemos adesão ao Movimento Paulista Paulista de Segurança no Trânsito. Foi feito capacitação dos funcionários, isso a um custo estimado aí com valores de salários, de investimento, capacitação de R$ 270 mil ao ano. Então, esses R$ 9, isso aí realmente foi só para aquela época. Um outro item. Vereador, a gente fala, o senhor fala a respeito das advertências por escrito. Foi feito esse requerimento em dezembro, nós informamos à época, e ainda o sistema que nós utilizamos, o pessoal faz a entrada do requerimento no poupa-tempo, ele informa o auto de infração e já cai o sistema como um todo. Nós vamos filtrar um por um para poder estar disponibilizando tudo. Isso que foi respondido a esse requerimento. E aí eu queria só dar fazer um parênteses também, uma informação a respeito disso, que o CTB, pelo artigo 267, que ele pode ter advertência por escrito, quando a autoridade de trânsito considerar o prontuário do infrator e entender que a providência ela é educativa. Pela resolução resolução 619, o artigo 10, parágrafo 8, caso a autoridade de trânsito entenda como medida mais educativa a aplicação da penalidade de advertência por escrito, aplicará a penalidade. Caso a autoridade de trânsito não ache que isso é interessante, não será feito. Nós temos um grande índice de acidentes por velocidade e a maioria que há pedido de conversão de multa é por velocidade. Nós não aceitamos nessa maneira. A autoridade de trânsito acredita que a velocidade não deve ser transferida para penalidade por escrito. Nem vaga de deficiente, nem vaga de idoso, nem parar sob a faixa de pedestre. Então essa é uma competência, uma atribuição da autoridade de trânsito se acha que sim ou não que pode se fazer. Fizemos em torno de 300, mais ou menos, até então. E quanto ao item 6º do vereador, que ele fala a respeito do muito acidente de trânsito, ontem acabou chegando essa pauta, eu não sabia mesmo, a gente procurou alguns dados, eu peguei do Infomapa. O Infomapa, ele traz a questão dos acidentes de trânsito. Essa aqui é o Ribeirão Preto como um todo, onde você tem lá automóveis, motocicleta, pedestre, ônibus, caminhão e bicicleta. Então essa é a mancha de Ribeirão Preto com os acidentes, e essa daqui é a mancha do Parque Ribeirão Preto. Ela não apresenta mortes, mas apresenta acidentes. Os acidentes, nós estamos com uma funcionária, com a Polícia Militar, para pegar os acidentes nos locais mais críticos do local. No entanto, vereador, no ano passado e esse ano, nós fizemos 113 intervenções no local, na região oeste, desde que vai lá da 1º de Maio, da João Guião, Monteiro Lobato, tudo mais, eu tenho a relação depois se for precisar. Nós colocamos 920 postes ou placas que foram reinstaladas, removidas, refeitas, e uma área de sinalização renovada de 2.385 metros quadrados, tá? Faixa de pedestre, retenção, pare, vaga de idoso, deficiente. Então foi feito serviço lá. Eu concordo com o senhor que precisa fazer mais, inclusive nós estamos com uma demanda aqui, já com o edital quase pronto, para poder estar fazendo uma contratação para suprir todos os bairros de Ribeirão Preto. Essa relação que eu falei, que a Patriarca foi feito, em 2018, 2017, 2018, foram feitas substituições de placas, pinturas de faixas, Lúcio de Mendonça, Lusitânia. Bom, tenho 9 minutos, essa é a questão dos 6, presidente, vereador, os 6 itens da pauta que foi chamada, tá? Eu vou falar rapidamente, tem 8 minutos, a respeito de algumas ações que eu acho que é interessante. Posso estar fazendo? O senhor tem os seus 30 minutos. Obrigado. Rapidamente, então, aqui, nós buscamos o equilíbrio nesses 2 anos na Transerp aí, refizemos alguns contratos, regularizamos alguns, renegociamos, fizemos aquisição de capacetes, botas, rádios para cobrir a cidade inteira, compramos viatura para a Transerp, estamos agora comprando viatura para a Polícia Militar, onde nós temos um convênio com a Segurança Pública,
Vamos adquirir 2 caminhonetes, uma para o Coronel Wagner e outra também aqui para nós, para fazer alguns serviços. Fizemos uma semana de prevenção ao acidente, que não tinha na Transerp há muito tempo. Fizemos um treinamento da CIPA para evitar a questão de acidente, também para fazer investigação. E criamos o Transerp Transparente, que onde todas as informações que eu passei para os senhores, essas informações estão no site nosso, totalmente reformulado, com todas as informações prontas lá. Rapidamente para estar falando, só que muda ali. Os balancetes, onde tem toda a questão de verba, de multa, de pago para fornecedor, dos pátios, área azul, tudo está lá. Remuneração de pessoal terceirizado está lá também. Temos os eventos monitorados, os radares com todas as autenticações do Inmetro dos radares está no site. E tem o Siga Consciente, que é esse documento, esse pacote que eu entreguei para o presidente da Câmara. Está lá também todos os relatórios mês a mês da Educação para o Trânsito. Além disso, aí, a gente conta com um pessoal reduzido. O prefeito autorizou para a gente estar contratando mais 15 agentes. Se fosse ver pelo código, aí, para algumas resoluções, teremos que ter em torno de 200 a 250 agentes em Ribeirão. Vamos ter mais 15 agora. Temos 31, 2 afastados, 3 internos. Temos a engenharia apenas com 6 pessoas trabalhando na engenharia. A horizontal, que faz a sinalização, 9. É isso que a gente está precisando. A gente vai buscar fazer uma contratação de em torno de 70 mil metros quadrados de pintura para poder estar levando para todas as regiões de Ribeirão, inclusive a região oeste, lá da Grande Parque Ribeirão, que precisa também isso. Vão dar mais ou menos de 1.500 a 2.000 cruzamentos de pintura. A questão dos nossos acionistas, temos 12, hoje só eu e o Lapati somos acionistas, mais a prefeitura. Temos 2 que não foram encontrados e 7 são espólios. A Transerp nunca distribuiu lucro para ninguém. Tá? O transporte, que entregamos novos ônibus, temos a frota, a questão dos abrigos, que muito vem também para nós. O contrato ele prevê 25 abrigos por ano. Temos 851 abrigos, pontos instalados com abrigos, né? Nossas viagens ocorrem em 95%, uma pontualidade de 90%. O Citamob, que é o programa que a gente usa, a gente incentiva a população a usar para evitar de ficar nos abrigos, no ponto de ônibus. Fizemos uma implantação de atendimento por agendamento dos estudantes em janeiro e fevereiro, evitou aquela fila enorme que ficava na rua São Sebastião. Esse ano não se teve mais isso. Aqui a plataforma começou a operar, manual de conduta. 538 mil veículos, nós tivemos o último censo aí em 2018. Temos mais ou menos 500 semáforos, vamos estar instalando mais alguns agora aí em fase final. Todos os locais com grande comprometimento de fluidez e segurança das pessoas. Mais de 400 faixas de pedestre instaladas, 5.500 placas. Isso aqui que a gente fala às vezes no local da lombada. Você tem uma canalização que foi feita pela diretoria de trânsito que nós devemos levar para os locais onde tem as lombadas e a gente implantar isso daí. Foi feito no Jardim Macedo ali. Está sendo monitorado e foi muito bem resolvido essa situação. Fizemos na Rua Platina com o Maitá, em frente à escola, resolveu também uma situação lá. Então, onde tem lombada, então com esse problema, a gente deve implantar isso com a empresa terceirizada, porque demanda-se vários dias para se fazer essa canalização. Fizemos aí vagas de deficiente, idosos, reparos de semáforos. Esse ano só foi sendo 414 interdições e 400 por evento, obras e eventos. Planejamento 2018, até tive com o vereador Lincoln, falei a respeito de uma solicitação lá do Detran, que nós fizemos a aprovação. Então nós temos aí, se não for implantado pelo Detran a mudança de governo, nós temos 15 autorizados que o prefeito conseguiu junto ao governador. Na época era o governador Alckmin, depois nós fomos novamente lá com o vice-prefeito à época, fomos lá e pegamos esses 15 semáforos com o Márcio França, o novo governador, né? Então nós temos lá Caramuru, João Antonioli, Leão 13, Portugal, próximo ao SEB, Lusitânia, Pio 12, a Pio 12 com o Visconde de Miri, próximo à FATEC. Pio 12 com o João Guião, Tomás Alberto, Janeiro Clício Figueiredo, todos os locais que nós estamos aguardando o posicionamento do Detran após a eleição para ver se vai dar tudo certo. Além disso, a verba também vai ser para 25 faixas de pedestre iluminadas, algo que não tem em Ribeirão, para a gente colocar no mercado municipal, na Catedral, próximo à Praça 15, locais de circulação de pessoas aí, tá?
Nós queremos contratar, como eu disse, 70 mil metros quadrados para fazer a pintura, para atender todos os pedidos dos vereadores na questão dos bairros, os cruzamentos. Nós fazemos muitas avenidas onde rende, vamos fazer os cruzamentos. Isso vai dar em torno de 1.500 a 2.000 cruzamentos com esses 70 mil metros quadrados de sinalização. Vamos contratar novos controladores semafóricos para o ano que vem, que está acabando desse ano. Em janeiro começamos para poder implantar. Os locais com maiores pedidos, e a gente pedidos dos vereadores e verificação da Transerp lá. As avenidas lá, Niterói, a João Bim, a João Penteado, Barão do Mananal, Casper Líbero, Anhanguera, 9 de Julho, Carlos Eduardo Consone, Norma Valéria Correia, Monteiro Lobato, Lusitânia. Esses são os principais que nós vamos começar agora a trabalhar com a nova aquisição de controladoras. Lembrando que cada semáforo completo, ele fica em torno de 30 a 45 mil reais, tá? Dependendo da posição que ele fica, o local que ele fica. E esperamos que o ano que vem comece aí a operação dos corredores estruturais. Em janeiro vamos ter em janeiro o início da licitação. Estamos acabando de acertar o projeto semafórico, tubo, canalização. Devemos ter uma remodelação de todos os semáforos. Onde tem os corredores, teremos novos semáforos inteligentes para os ônibus. Provavelmente conseguiríamos pegar esses controladores e levar para as ruas paralelas para fazer um outro corredor alternativo aos ônibus, tá? Então isso sobrará para nós, essas controladoras, para poder fazer isso também. Esses são o mapa dos corredores, que todos sabem, conhecem, já que foi falado bastante. Eixo Dom Pedro, Norte e Sul, que seria lá da Avenida Brasil, Tomás Alberto da Avenida Brasil, Pascoal Inec, Meira Júnior, Independência, na Lígia Latuf Salomão e chega no Terminal Ribeirão Shopping. Temos o da Costabile Romano, da 13 de Maio, e o que conecta com a região central, com a Florencio de Abreu Lafayette, que é um corredor, que chega aos terminais lá, plataformas do Terminal Evangelina. E, rapidamente aqui, fizemos um estudo, encaminhamos para a Casa Civil, que encaminhou aqui para a Câmara, está fazendo agora, parece que os apontamentos técnicos de impacto financeiro. Solicito aí o carinho dos vereadores de alguns locais que nós estamos precisando de obras, que são obras, na maioria delas, de pequeno monte, que resolveria grande problema de fluidez de trânsito. Antônio Milena, com a Via Norte, ali na continuação da Via Norte ali. Ok, obrigado. A Dom Pedro, com a Via Norte ali, a gente fazer uma conexão com a São Francisco, ao lado da Américo Batista. O Ribeirão Preto, ligando ali na ponte sobre o Córrego Ribeirão Preto, na Via Norte com a Rio Pardo, onde você desce ali a Rua Maranhão também, você faria uma alça, melhorando a fluidez da Dom Pedro. O Retiro Saudoso ali, sobre o Retiro Saudoso, na Kennedy, Calzira, Couta Machado, em vez de fazer aquela conexão com aquela retorno, hoje que é em frente ao Pedrão PVC, passaria direto semaforizado. O maior monte que seria esse da Kennedy, com a Castelo Branco, que esse é um projeto da Secretaria de Obras, que passaria ali uma parte. Uma ferrovia na Campinas para liberar com a Vinda Brasil e uma adequação que hoje é um grande problema que nós tivemos, inclusive com aquela queda daquela árvore na Portugal, é a intersecção da Leão 13 com a Maurílio Biagi, a gente fazer uma passagem direta dela e aí você usar as outras alças para fazer apenas o retorno. Então, e além disso, está sumido ali, ó, Terminal Sudoeste para a região do Parque Ribeirão, a gente fazendo a parte ali próximo à FATEC, Monteiro Lobato, e a outra, que é a última que está ali, está contemplando, nesse projeto nosso, junto com a Secretaria de Planejamento, 25 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Só peço aí que deve estar chegando na mão dos senhores para analisar com carinho, para a gente poder ver isso, tá? Agradeço aí a atenção de vocês, desculpa ter ultrapassado um pouquinho o tempo aí, tá? Muito obrigado. Obrigado, superintendente, senhor Antônio Carlos de Oliveira Júnior, que usou os 30 minutos. E agora nós vamos abrir as inscrições para os vereadores fazerem as suas perguntas. Aliás, cada vereador tem direito a uma pergunta no tempo de 5 minutos. O vereador autor do requerimento, o vereador Adalto Marmita,
tem o mesmo tempo, porém um número maior de perguntas, no total de 3, vereador Adalto Marmita, e o senhor já pode usar o seu tempo de 5 minutos para fazer os seus questionamentos ao superintendente Antônio Carlos de Oliveira Júnior. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Juninho, ter vindo, boa tarde a todos aqui que representam a Transerp. No final, bateram palma, mas não é isso que a população de Ribeirão Preto está batendo, não. A população de Ribeirão Preto não está batendo palma para o trânsito de Ribeirão, não. Tá feio o trânsito de Ribeirão, viu? Essas palmas eu não sei para quem foi. Primeira pergunta que eu falo para o superintendente. O senhor fala muito lá daqueles lados da Zona Sul. Quando eu fui no gabinete do senhor, que eu pedi um semáforo ali na Pedreira de Freitas, ali onde que o vereador Lincoln Fernandes pede, Rodrigo Simões, acho que cansou de pedir ali onde da escola Pedreira de Freitas, com a Fartec ali. O senhor falou, a resposta que o senhor me deu, que o senhor estava sem dinheiro, que eu poderia estar pedindo ali um dinheiro para os comerciantes para estar colocando essa sinalização lá, esse sinal lá. Aí o senhor falou até o valor do sinal, falou que era R$5.000 cada sinal, né? E pelo que eu vejo, o senhor colocou um monte de sinal aí para cima. E lá o senhor não colocou, agora o senhor vem falando aqui, ó, que o senhor vai estar no programa do senhor colocar agora. Essa não foi a resposta que o senhor me disse lá no seu gabinete. A resposta que o senhor me disse que estava caro para colocar um sinal. Então a gente fica meio triste quando o senhor fala de um monte de coisa aí que fica até cansativo de ver. E, por favor, Felipe, passa aquele vídeo aí que eu passei para você aí. Ó, essa daí é na Rua Paraíba ali, onde reside o PR, que é o Rio de Janeiro, Isaac. Fui te procurar e me deparei com esse acidente por falta de sinalização nas ruas. Então, a gente não está vendo sinalização nessas ruas, o Parque Ribeirão Preto não está tendo sinalização, você vê acidente diretamente. Então, a população está indo lá em casa pedir, por favor, Marmita, até quando vai ter essas ruas sem sinalização? Então, Juninho, eu não estou vendo na onde você está investindo no trânsito, não, porque está gente sendo atropelada aí por coisas simples, por falta de um pare, rua não tem nenhuma, se não for o seu Nelson das Placas, nós está enrolado. Não, agora eu vou fazer a pergunta para ele. Eu fico indignado que eu vejo muito somebody love para cá, somebody love para lá e nada com a população. Aqui, ó. Solicitei em data de 14/2/2017 a sinalização próximo à Escola Pedreira de Freitas, junto à Avenida Pio XII, em local onde existem 2 escolas e uma Fartec, que demonstra grande fluxo de pessoas, entre elas alunos de pouquíssima idade, que certamente depende de maior atenção do poder público. E até hoje, mas nem agente de trânsito, Juninho, foi mandado naquele local, nem agente de trânsito, que lá é uma das escolas, o Lincoln Fernandes mora lá perto, lá da escola que corre mais perigo. Eu acho que Deus olha aquelas crianças, porque se depender da Transerp, coitado dessas crianças. Essa é a pergunta. Você quer responder? Você quer que eu faça mais? O que você vai fazer? Então, beleza, então. O senhor, quando dá resposta aos requerimentos dos vereadores, não poderia analisar o local e nos fornecer uma resposta se o serviço pode ser realizado ou não e qual o resultado desses estudos? Como funciona a programação de atividades da Transerp, tendo em vista que algumas de minhas solicitações vinham como resposta, que já estava inserida na programação de atividades, mas nunca realizada? Dez minutos. São essas as perguntas, vereador Adalto Marmita? Pode falar. 10 minutos para o superintendente fazer as suas respostas. Os vereadores já inscritos, após o vereador Adalto Marmita, vereador Lincoln Fernandes, vereador Marcos Papa, vereador Jean Coraúci e vereador Paulo Modas.
vereador João Batista, vereador Rodrigo Simões e vereador Alessandro Maraca. Vereador Luciano Mega, vereador Dadinho, vereador Marinho, vereador Bertinho. Os vereadores já inscritos para fazer a pergunta no tempo de 5 minutos. Superintendente, o senhor tem 10 minutos para realizar as respostas ao vereador Adalto Marmite. Oi, vereador. Obrigado aí pelo questionamento. Nós priorizamos o ano passado, vereador, a questão de estar regulamentando todos os trabalhos da Transerp. A gente estava com uma dificuldade de caixa, recebemos a Transerp deficitária, N motivos já explicados, mas nós atendemos bastante pedido. Nós, naquela região própria da Pio 12, né? Acho que é Pio 12 ali, o senhor fala que seria próximo à FATEC. Perto do Pedreiro de Freitas, isso, da escola. Cavisconde e Umirim. Sim, tá. Senhor. Nós priorizamos, vereador, todos os anos começa a atividade escolar de fazer. Se não foi feita, é porque provavelmente talvez não teria toda a sinalização, teria alguma sinalização no local. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui com a equipe toda, a equipe de trânsito, a equipe de mídia, tudo, e a gente vai colocar na programação, vai pedir para ir lá para dar uma verificada. A questão do semáforo desse local, ela já está inserida nessa questão do DETRAN, como eu falei. Nós estamos com esses 15 locais, priorizamos escolas, BDS, parques, para poder instalar esses semáforos. Estamos só aguardando essa questão de virada aí de governo, para saber se vão estar ocorrendo. Se não estiver ocorrendo, nós vamos rever esses 15 e vamos colocar na programação da própria Transerp. Nós fizemos uma licitação esse ano de controladoras, conseguimos comprar poucas unidades e vamos comprar agora, que está um pouco melhor aí para o ano que vem. Em janeiro a gente já abre, que vira o ano, né? A gente já abre para nova licitação de controladoras e colocaremos lá. A questão de R$5.000, vereador, eu acho que seria só uma questão nem a controladora, porque hoje o conjunto completo, se a gente for falar das avenidas, das ruas, onde nós temos uma integração do sistema, é de 30 a 45 mil. 5 mil seria um ponto isolado. Lá nós temos um semáforo na rua João Guião, com a Pio 12. Eu tenho que fazer esses semáforos conversarem. Aquela controladora já é uma controladora mais avançada, eu preciso de uma controladora próxima daquela. Se eu não colocar uma controladora que seja de qualidade inferior de outra marca, não vão conversar. Então, provavelmente, teremos problema. Mas está anotado aqui, a gente vai estar colocando essa questão que está no DETRAN, dos 15 semáforos, mais as faixas de iluminação de pedestre, e vamos fazer o atendimento. E já me comprometo com o senhor, vamos estar colocando a equipe para ir lá verificar a situação, porque a escola sempre é primordial a gente estar sinalizando. Vamos verificar e já colocar na programação da sinalização com certeza, tá? A Rua Paraíba, que o senhor fez o vídeo, eu verifiquei lá que tinha sido acabada de recapear. Inclusive, estavam com os pontinhos na esquina, onde seria feita a retenção. Não dá, é humanamente impossível a gente fazer o recapeamento e já sinalizar. A gente, às vezes, tenta fazer o noturno, às vezes chove, às vezes não dá. Nossos equipamentos da Transerp são equipamentos antigos, vivem dando problemas, tem alguns defeitos, mas nós sempre tentamos, com o recapeamento, em seguida ir lá. Mas lá foi recapeada essa rua, então eu acredito aí que 1, 2 ou 3 dias no máximo foi feito isso. Alguns recapeamentos do governo federal, eles vieram, que isso talvez sirva para aprendizado, eles vieram com a própria empresa que faça o recapeamento fazer a sinalização. Isso, no meu modo de ver, é um erro, porque você demora a se fazer, porque a empresa está recapeando e depois ela que vai fazer a pintura. A Transerp não. Nós recebemos a programação da Secretaria de Obras, estamos conversa todo dia com os engenheiros, para acabou o recapeamento, a gente conseguir entrar o mais rápido possível, 1, 2 ou 3 dias no máximo. Então, essa que foi a situação naquela rua. A Pedreira de Freitas, acho que eu já respondi para o senhor, né? A programação de serviços realizados, nós temos a diretoria de trânsito, nós elaboramos quase que semanalmente todas as solicitações que vêm da Câmara, que a gente passa no local, do 0800, do 156,
de tudo, e nós temos um planejamento viário. Só que, se a gente for pegar esse planejamento viário nosso aqui, teria que precisar de umas 4 gestões para fazer isso com o pessoal nosso. Não que eles sejam, que tenham problemas, mas o problema é que o nosso equipamento é antigo e nós temos poucas pessoas. Por isso que nós vamos, para o ano que vem, estar fazendo esse ano a gente vê que solta essa licitação para contratar em torno de 70 mil metros quadrados de pintura, que isso vai dar aí em torno de 1.500 a 2.000 entroncamentos, cruzamentos. E aí a gente espera que pelo menos o ano que vem, com 70 mil metros quadrados, a gente consiga estar atendendo boa parte de todas as regiões, principalmente avenidas e próximas às escolas e creches, tá? Então nós vamos fazer essa programação para isso. É isso, vereador? Quando o senhor me respondeu lá da Rua Paraíba, que é Rio de Janeiro, não é só a Rua Paraíba, que é Rio de Janeiro, a Lúcio de Mendonça, que é a Luiz de Azevedo, ficou mais de 2 meses sem a sinalização. E teve 3 acidentes lá. Então, foi recapeamento? Foi recapeamento. É isso que eu falei para o senhor. Provavelmente, o vereador, nós tivemos esse caso lá e tivemos um caso do Ipiranga, que teve várias mídias, os vereadores ligaram para nós. Lá foi uma contratação que foi feita, provavelmente do governo federal, aonde foi contratada uma empresa junto na licitação do recapeamento. Então a empresa quer fazer o recapeamento e ela depois vai fazer. Não era com a Transerp, porque nós não fazemos recapeamento, só fazemos a pintura, a sinalização. Então, provavelmente, se ficou muito tempo, foi porque a própria construtora, se for o caso que eu estou pensando, tá? Recapeou, e a própria empresa que fez o recapeamento teria que fazer essa pintura. Não era de competência da Transerp. Normalmente o da Transerp é do governo estadual. Só que na rua de baixo, que a Lúcio de Mendonça também não tinha a sinalização. O que eu vi aqui, o vereador, até é tanto papel que até peço desculpa. Em vários vereador. lugares não está tendo sinalização, né, Juninho? Se você for andar pela cidade, você vai ver vereador, que está bem apagado a sinalização. Eu acho que o senhor tem razão, mas todos os entroncamentos, nós temos ou a vertical ou a horizontal, que é a pintura. Uma ou outra tem. Então, uma se completa a outra. Então, o que precisa são os condutores prestarem atenção na sinalização também. Porque ou você tem a vertical ou você tem a horizontal. Mas a questão vertical, nós não temos problema em Ribeirão. Só a questão de furto, de pancada nos postes, que caem os postes. Mas a horizontal, a ideia realmente é essa, vereador, a gente contratar para poder estar dando um tapa na cidade, para poder estar fazendo aí 1.500 a 2.000 entroncamentos na cidade, tá? O senhor me respondeu, mas não me convenceu. Desculpe, então, vereador. Que a gente fez vários pedidos, né? Então a gente não é atendido. E o sinal da Escola Pedreira de Freitas, que é Pio 12, desde 2017, o senhor já atendeu outros pedidos e ali o senhor não atendeu. E onde que passa criança, passa as mães, passa a senhora, até hoje esse local aí está sem atender. Então, eu gostaria que o senhor já atendisse logo esse local, que as mães já não aguentam mais mãe lá na porta da minha casa reclamar desse local. Vereador, eu já vou pedir para amanhã alguém lá, para poder estar dando uma analisada, verificar e colocar na nossa programação, com certeza, tá bom? Eu queria agradecer a presença do senhor, eu queria fazer várias perguntas para o senhor. Eu não fiquei contemplado, porque meu tempo é pouco. Vereador, vamos marcar lá no gabinete. Eu já cansei de ir no seu gabinete. Vamos marcar. Eu já cansei de ir no seu gabinete. Acho que o senhor foi 2 vezes, vereador. O senhor está sempre de férias, o senhor sempre não está. Férias não. Essa que é a resposta Infelizmente, não. Essa que é a resposta que eu recebo lá. Não, e quando a gente chega lá na Transerp, a gente é muito mal recebido, viu? Olha, vereador. A gente espera mais de 15, 20 minutos para estar conversando com o senhor. Então, eu sou um cara muito sincero, não estou aqui nem para agradar um, nem para agradar outro. Eu acho que está faltando um pouco mais de competência da Transerp na hora que os vereadores chegam lá para requerer alguma coisa, porque a população está pedindo, né? Não é a gente que pede, é a população. Então, não estou satisfeito, mas muito obrigado por o senhor me estar respondendo minhas perguntas. Eu que agradeço, vereador. Resta 1 minuto e 11 segundos, senhor. Não. Lembrando que o superintendente, nesse questionamento do vereador Adalto Marmita, gentilmente cedeu o tempo dele para que o vereador fizesse
seus esclarecimentos no tempo do superintendente, nos 10 minutos que ele tinha para fazer a sua resposta. Segundo vereador inscrito, vereador Lincoln Fernandes, 5 minutos para o senhor fazer a sua pergunta. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Boa tarde, superintendente da Transerp, obrigado por ter vindo. Eu vou tentar otimizar aqui as perguntas, porque eu vejo que tem muitos companheiros com o objetivo de questionar o superintendente da Transerp. Isso mostra o interesse da Câmara nesse assunto, né, que envolve toda a população, e até parabenizo os vereadores exatamente por aproveitar esta oportunidade de questionar o superintendente da Transerp. Superintendente, eu vou... a gente pode fazer uma pergunta só, então vou subdividi-la em itens aqui. E vou pedir até para que o senhor também seja breve nas respostas, para a gente ganhar tempo para a próxima sessão. Gostaria de saber o seguinte agora, senhor superintendente. O motorista de Ribeirão Preto é bom ou ruim? O senhor pode me responder, por favor? Desculpa. O senhor acha o motorista de Ribeirão bom ou ruim? Ô, Lincoln, é difícil você analisar isso. Não, mas não é difícil. O senhor é o superintendente da Transerp. O senhor que é o especialista em trânsito. Mas eu não sou CFC. Mas o senhor é o superintendente da empresa que gerencia o transporte e o trânsito. O senhor diz para a população o seguinte: motorista de Ribeirão, você é bom. Motorista de Ribeirão, você é ruim. Não, eu não posso fazer essa avaliação. E quem poderia? Lincoln, não sei. Essa avaliação é uma avaliação subjetiva. Me desculpe, senhor superintendente. Eu esperava uma resposta mais convicta. O senhor teria uma definição, porque se são bons motoristas, por que bons motoristas são multados? E se são motoristas ruins, seria um espelho da Transerp, a empresa que gerencia o transporte e o trânsito? Outra situação, já vou fazer todas as perguntas e vou sentar para esperar as respostas, por favor. Eu ouvi a sua explanação atentamente, né? O senhor mostrou números, mostrou estudos, mostrou valores, mostrou projetos, mas não é o que a gente vê na cidade. Me parece que onde o trânsito está bom é somente na mini cidade da Transerp, onde a faixa está devidamente pintada, o semáforo funciona devidamente. Lá na mini cidade da Transerp está tudo perfeito. Até porque, senhor superintendente, nós vivemos numa cidade onde o número de mortes aumentou em quase 6% em relação ao ano passado. O senhor disse que um semáforo custa de 35 a 40 mil reais. E eu gostaria de lembrar que vida não tem preço. Senhor superintendente, outro questionamento. A gente ouviu aqui a plena e completa demonização das lombadas, né? O senhor falou, justificou e mostrou todos os argumentos de que as lombadas já não são mais necessárias, não cabem no trânsito moderno, vamos colocar assim. Então, se não pode a lombada, o que a Transerp põe no lugar? Outra situação que eu gostaria de perguntar sobre os corredores de ônibus, que agora estão sendo implantados, o corredor da multa, que a Transerp começou a avisar a população, no dia 7 de setembro, já aplicando pela resolução de trânsito, a multa máxima, a multa gravíssima, né? E aí o senhor está embasado pelo Regimento Federal do Trânsito. Mas eu gostaria de saber o seguinte: a gente falou de um semáforo aqui, entre 3 escolas lá na Vila Virgínia, mas tem tantos outros lugares que estão precisando de semáforo, principalmente na periferia. Ao mesmo tempo que nunca sai o semáforo do lado das escolas, lá da Vila Virgínia, lá na Carlos Consone colocaram 3, então não dá para entender quais são os critérios da Transerp. Mas voltando ao corredor de ônibus, a Transerp deu um mês para o povo se adequar e saber que existem agora corredores de multa no município, que se atravessar a faixa do ônibus vai ser multado. A Transerp não poderia estender esse prazo até para aplicar uma situação pedagógica, as pessoas se acostumarem? Não é muita sede para multar a população? Até porque, superintendente, a Transerp pede paciência do munícipe na hora que o munícipe pede um semáforo. Esse semáforo lá da Vila Virgínia, a gente está esperando desde os anos 2 a.C. e não sai. Mas na hora de multar, vocês não dão um mês de prazo para a população e já começa a multar. A maioria da população não sabe que vai ser multada. E vai lá e está sendo multada. Outra situação que diz respeito à estrutura, e eu gostaria de saber, dois últimos questionamentos ao tempo que me resta aqui, 41 segundos. Primeiro, eu nunca ouvi falar em radar fixo em Ribeirão Preto. Se a Transerp um dia vai colocar, porque acho que é uma forma mais justa, mais digna com o motorista. Segunda situação,
A Transerp tem estrutura para colocar agentes de trânsito e orientar os motoristas de madrugada. Acontecem muitos acidentes de madrugadas, os veículos amanhecem o dia colididos em postes ou fechando cruzamentos, e os agentes da Transerp só vão aparecer 8 horas da manhã ou depois, que já engarrafou o trânsito. Uma cidade desse porte, não cabe uma estrutura que funciona 24 horas? Obrigado, senhor superintendente. Eu que agradeço, Lincoln. Bom, vamos lá. A questão da demolição das lombadas. O que a gente pode fazer? A gente vai colocar a sinalização, fazer as canalizações que têm funcionado bem na região do Jardim Macedo. Acho que isso é uma boa alternativa que nós vamos implantar. Não é demonizar, é uma questão de você fazer estudo e verificar o que é. A questão hoje da nova resolução 600, você engessa praticamente a instalação de lombada. Não é a Transerp que evita isso, não é a diretoria que criou isso. Então, você ter uma lombada de 3,70 metros por 8 centímetros de altura, de 8 a 10, é uma coisa totalmente... você acaba passando por cima dela, nem percebe. E você tem um problema de ambulância, de tudo mais. É uma questão que a gente acha que não deve ser colocada em qualquer... Lembrando ainda, que eu acho que talvez as pessoas até lembrem, quando foi instalada uma lombada, no ano de 2014, na Avenida Delmo Perdiza, o tanto de assalto e problema que teve lá, que depois foi retirar também essa lombada. Falta de um estudo bem feito, porque lá não é um local. Uma via de extremamente fluxo, uma avenida praticamente, quase uma rodovia lá. Então, só para lembrar disso. Colocar no local. O que você pode se colocar é um custo alto, mas dá para se colocar, fazer os estudos. Seriam as lombadas eletrônicas que você vê em São Paulo, que funciona muito bem perto das escolas. Você coloca as lombadas eletrônicas, tem o visor, a pessoa passa tranquilo para poder chegar no local. Desculpa. Tem alguma? Não, não tem alguma. Cada uma, por faixa, ela custa em torno de R$80 mil. Precisamos, no ano que vem, começar a estudar nessa parte, sim. Vai ser necessário estudar para fazer lombadas eletrônicas em Ribeirão também. Principalmente próximos próximas escolas e aos parques. Acho que é muito interessante a gente começar a fazer os estudos disso para poder evitar dessa maneira. Você coloca o visor e acaba resolvendo isso. Corredor de multa. Lincoln, a questão da gravíssima não sou eu também que estou inventando, é o Código de Trânsito no artigo 187, tá? Não sou eu que estou inventando. Nós demos aí 45 dias, essa semana não teve nenhuma autuação nossa, tivemos vários outros locais para estar trabalhando. Sabíamos que, quando nós colocamos as placas, nós noticiamos, jogamos para a imprensa, colocamos na rede social, quase ninguém falou sobre isso. O dia que foi operar, eu e o Zé Mauro, no dia do atendimento da segunda-feira, pelo menos 5 emissoras de televisão e de rádio apareceram lá para poder falar sobre isso. E nós sabíamos que ia acontecer isso. Então, não foi feito nenhuma autuação essa semana. Por causa disso, a gente já sabia. A hora que a pessoa fica sabendo. Agora, falar que é Arapuca, não existe isso. Você tem uma sinalização, está no Código de Trânsito, e a pessoa, a gente, pelo menos, entende, ou gostaria de entender, que é uma pessoa que tirou a habilitação, saiba o Código de Trânsito. Está escrito, está lá, só ônibus. Não é para transitar veículo comum. Precisamos melhorar, expandir a mentalidade para a cidade grande já. 538 mil veículos. Precisamos melhorar e vamos melhorar com o transporte coletivo, dando rapidez a isso. Então, os corredores de ônibus estão sendo projetados. Nós fizemos esse teste Fizemos essa implantação na Américo Brasiliense de 500, 600 metros, porque nós sabemos que vamos ter em outros locais em Ribeirão. Precisa. Nós temos a Avenida Dom Pedro, que eu tenho lá mais de quase 20 linhas de ônibus, menos de um ônibus cada 1 minuto. Precisa dar preferência aos ônibus. O coletivo é maior do que o individual. Nós temos agora, estamos inaugurando aí, graças a Deus, aí a força da prefeitura, o Pacaembu, que vai ter bastante gente, vai ter que priorizar o transporte coletivo no Pacaembu. Já fizemos, vamos aumentar a linha, colocar 4 ônibus só para atender a região do Pacaembu. A cidade cresce, ela cresce de uma maneira que sai agora do nosso anel viário, e aí você é o transporte coletivo. As vias de Ribeirão não estão aumentando, as vias estão da mesma largura. O que nós precisamos fazer é melhorar e dar velocidade ao transporte coletivo nesse caso. Lincoln, a questão de multa, não é só multar. Às vezes, igual a gente fala dos radares que multam,
Os radares em Ribeirão, nesse ano de 2017, nós fizemos 72 mil multas de radar. Por estacionamento, 83 mil multas. Por avanço de sinal, por faixa de pedestre, por vaga de idoso, por todas as outras. Então o radar é menos do que a concepção própria do motorista do veículo, que estaciona em um local que não deve, que para na faixa de pedestre, que para na vaga de idoso. E nós não ficamos vendo a questão de arrecadação de multa. A multa em Ribeirão, todo mundo sabe, está no nosso site lá, 21 milhões e meio do ano de 2017. Se a gente for falar em DEC Campinas, foi 89 milhões. Ela tem 4 vezes mais que carro Ribeirão? Não tem. Ela não tem o dobro, nem o dobro de carro de Ribeirão. A INDEC foi 89. Santo André, que tem praticamente, a gente equaliza mais ou menos, foi 35 milhões. Então, não é essa a questão. O que precisa é que o trânsito, infelizmente, e eu não sou, eu vou deixar bem claro, não sou CFC, eu sou agente de autoridade de trânsito para poder disciplinar algumas coisas. O trânsito está matando pessoas, e a principal delas é a velocidade. As pessoas estão hoje com problema do celular, olhando o celular, vendo como estão as coisas, olhando tudo, todo mundo conectado, né? A questão que o agente de trânsito da madrugada, nós temos 31, 2 afastados, 3 internos. Nós não temos o noturno, realmente. Só que nós temos um convênio com a Polícia Militar, com a Segurança Pública, que nós temos mais de 1.000 policiais militares para atuar no trânsito. Eu tenho 23 motos, que são as XT600, todas as XT600 que eu olhar em Ribeirão, é da Transerp. Todas elas. Manutenção de R$100 mil ao ano, aquelas motos. As motos que andam com os agentes da Transerp são umas Falcon pequenininha lá, que já está caindo aos pedaços, que sai e quebra. Então, nós temos a Polícia Militar, Coronel Jerônimo, Coronel Wagner tem nos apoiado imensamente para atuar no trânsito. Não é lá os guinchos nossos que foram feitos os cadastros, renovado, licitações anuais aí em junho, eles são 24 horas. Então, se o veículo está lá, a Polícia Militar que se acionada, ela chama o guincho e leva para o pátio da Transerp. Então, não existe esse problema do noturno. Nós sempre contamos com o apoio da Polícia Militar, e vou dizer aqui, está no nosso site também, acho que está abrindo, acho que amanhã, ou começo da semana que vem, uma caminhonete que a gente está fornecendo da Transerp para o Coronel Wagner do 51, porque foi emprestado, foi ofertado para o 3º Batalhão uns anos atrás, uma outra caminhonete, e o 51 não tinha. Então, hoje, nós estamos comprando uma caminhonete para poder dar para o Coronel Wagner, para poder fazer o trânsito de Ribeirão também. Então, essa é a função que a gente está desempenhando. Radar fixo. Vereador Lincoln, me permite uma parte, por gentileza? Senhor Antônio Carlos, senhor presidente. É porque tem em relação com uma das perguntas que ele acabou de responder, a questão não é nem a madrugada, mas o começo da manhã, quando os semáforos estão piscando e não tem o que o vereador Lincoln se referia, mas é o começo da manhã que é o grande problema. Horário de trânsito pesado e não tem alguém para ordenar o trânsito quando os semáforos estão piscando. Vereador, o senhor tem razão. Nós estamos com essa contratação que vamos abrir o edital, espero que abra esse ano, para o ano que vem a gente ter as provas, de 15 agentes novos. A ideia é a gente ter mais escalonamento de agente. E aqui comece às 5 da manhã, porque vá até às 11, ou às 6 da manhã até meio-dia, para poder ter um escalonamento melhor. A ideia é essa, tá? Ô Júnior, só interrompendo, presidente, mas existe escalonamento hoje? Existe. Ou todos começam às 8? Não. Você tem um escalonamento. Você tem um pouco que começa às 6, um começa às 7, e depois tem o retorno, que seria a partir das 13, 14 horas. E tem diversas funções. Presidente, eu preciso fazer pergunta também. Se virar debate... Vereador Papa, o superintendente... Vereador Maurício e vereador Papa, quem está dando a parte é o superintendente, nos 10 minutos dele. Gostaria da compreensão dos senhores. Desculpa, presidente. Sim, mas o vereador, o vereador Maurício, o superintendente, está cedendo a parte aos vereadores Isaac e ao vereador doutor Luciano Mega. Entendido, presidente. Obrigado. Obrigado pela compreensão, vereador Marcos Papa. Senhor presidente, pela ordem.
Só avisar a todos os vereadores, nós estamos com o tempo já bem adiantado, né? Nós temos sessão às 18 horas. Queria ver se cada um dos vereadores consigam ser mais diretos na pergunta e o superintendente também mais direto na resposta. Obrigado. Vereador Marcos Papa. Superintendente, boa tarde. Boa tarde. No início da sua apresentação, o senhor fala que a Transerp tem tido muitas dificuldades pelo fato de que a Pró-Urbano não paga a taxa de gerenciamento e que essa falta de recurso tem trazido transtorno para a Transerp. A pergunta é, qual é a dívida da Pró-Urbano com a Transerp hoje e qual o tipo de prejuízo, qual o tipo de transtorno que a falta desse pagamento tem ocasionado à Transerp? Vereador, hoje, contabilmente, nós temos... Deixa eu pegar o valor certo para o senhor aqui, que já... contabilmente, até setembro, o Pró-Urbano deve R$ 6.466.078,15. Isso, ele acaba afetando a questão de investimento, óbvio. A gente, com 6 milhões a mais, dá para a gente fazer bastante coisa, tanto na questão do transporte, na questão de abrigos, na questão de fiscalização, de tudo mais. Então, é um valor considerável. Nós já estamos tentando novamente com o prefeito para conversar com o juiz, o doutor Reginaldo, acho que está com ele novamente, para poder ter essa decisão o mais rápido possível. Nós tivemos o ano passado lá, acho que em outubro também, acho que foi setembro ou outubro do ano passado, e aí precisamos voltar lá, porque parece que tinha saído da mão dele, ido para outro juiz, e agora voltou para ele novamente. Essa é a informação que eu tive. E nós precisamos ter a decisão, ou vai pagar ou não paga. É essa que a gente precisa ter para poder fazer o reequilíbrio do contrato, e isso a gente sempre deixa claro, está dentro da tarifa, e óbvio, né? Então, a gente, ou se o doutor juiz falar que é devido, tem que nos pagar. Se não é devido, nós temos que fazer o reequilíbrio contratual, e aonde isso aí vai para o sistema do consórcio, né? Do transporte coletivo, desculpa. Para o nosso munícipe entender, ou a Pró-Urbano paga o que deve à Transerp, ou a Pró-Urbano dá desconto na tarifa, porque esses 2% é contratual. E eles alegam na justiça tratar-se de bitributação, induzindo inclusive a justiça a erro, porque é confessado em CPI que fizeram isso para fazer caixa. A Pró-Urbano faz isso para fazer caixa e arrebenta com a Transerp, e a Transerp não tem condições de prestar um bom serviço para a população de Ribeirão Preto. Então é bom que a população saiba que além da Pró-Urbano providenciar um péssimo serviço de transporte coletivo em Ribeirão Preto, ela arrebenta com a Transerp, que não tem condição de investir e atender a população. Obrigado, superintendente. Obrigado. Próximo vereador a fazer o seu questionamento, vereador Jean Coraúce. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos amigos vereadores, aos funcionários da Transerp, ao público que nos acompanha de casa. Muito boa tarde. Boa tarde ao superintendente. Boa tarde. Superintendente, de repente, pelas informações que o senhor nos trouxe, seria interessante a Transerp fazer uma campanha para a população de Ribeirão Preto, falando que Ribeirão Preto não pode ter lombada, porque a população nos procura, nós pedimos, e aí o que a gente tem é uma resposta e a população não gosta da resposta. Joga a culpa nos vereadores, joga a culpa em todos nós que estamos aqui, porque não podemos fazer o pedido, porque a gente já sabe que não pode, tem vários questionamentos, então seria, de repente, muito interessante utilizar parte do dinheiro da multa para falar para a população que lombada na nossa cidade não pode. Mas o meu questionamento é o seguinte, o senhor disse aqui que todos ou quase todos os questionamentos que são feitos pelos vereadores, a Transerp responde. Realmente responde. Eu estou aqui com um requerimento que eu fiz no dia 7 de novembro de 2017. Nesse eu estou pedindo que seja feito um estudo para mudança de direção e um retorno ali na Maria de Jesus Condeixa. A resposta vem que está aqui, iremos fazer o estudo que a Transerp deu logo depois, isso via o SAM, no dia 6, e também no dia 30 de novembro, que estaria fazendo o estudo. Então a gente espera que a Transerp vá fazer o estudo, né? Aí no dia 6 de março, ou seja,
mais de 4 meses depois, eu acho que já deu tempo da Transerp fazer o estudo. Porque a população tem direito de saber por que se vai fazer ou se não vai fazer o serviço. Então, o que eu fiz? Fiz um requerimento, perguntando, solicito o resultado dos estudos feito para a modificação da mão de direção. E o que vem de resposta é o quê? Está no nosso cronograma de estudos. Mas aí a gente não fica feliz, né? Porque isso foi em março. Vamos lá, né? Vai que não deu tempo. Aí em abril a gente pede de novo, manda um ofício. Aí a gente chega no final, isso no começo de abril. No final de abril a gente pede de novo. E a resposta que a gente tem é que vai fazer o estudo. No dia 2 de julho, novamente, a resposta que iremos fazer no estudo. No dia 7 de julho, faço um outro requerimento pedindo pela segunda vez os estudos. Ou seja, já passou em mais de 7 meses, quase 10 meses, estamos acreditando que vai ser feito o estudo. Até agora, nada do estudo. Na semana passada, eu pedi novamente, pela terceira vez, através de requerimento, o estudo. Ou seja, tem um ano que a população ali da Maria de Jesus Condeixa espera pelo menos uma resposta. Se pode fazer a modificação ou não. E aí o que a gente pergunta? Gasta-se o dinheiro da população, porque requerimento não é de graça. O pessoal fala, mas custa, que não sei o quê, não basta um ofício. Não, o ofício só não basta porque o ofício não é obrigado a vir uma resposta. Então, muitas vezes nós não temos a resposta. Então, o que eu fico me perguntando? Simplesmente falar que vai fazer o estudo resolve, porque isso era o que antes servia para a população. Olha, precisamos de um semáforo, a Transerp vai fazer um estudo. Vamos precisando de uma lombada, a Transerp vai fazer o estudo. Agora eu quero saber, cadê o estudo? Então, senhor superintendente, a minha pergunta é feito o estudo, não é feito o estudo? Se é feito, quando ele é feito? Ou simplesmente a resposta para a população vai fazer o estudo e deixe por isso mesmo? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador, todos os requerimentos que chegam para a Transerp, muitos deles não passam pela superintendência, eles vão direto para cada setor da engenharia, do transporte, do trânsito, bom, administrativo, qualquer local que seja. Eu vou orientar o pessoal para poder dar a resposta e ver essa questão dos estudos. A Maria de Jesus Condeixa, nós vamos ter aquele viaduto cruzando a Francisco Junqueira e chegando no Antônio de Derixen. E será remodelada completamente com isso daí, devido a esse estudo, a este viaduto. Então, se o senhor puder depois me passar o número desse requerimento, eu vou conversar com, provavelmente, o setor de engenharia, né, obviamente. É o Milton. É ele que responde. Eu vou pedir que seja colocado mais incisivo as respostas para que não fique dando essa questão do senhor estar sempre fazendo, sendo uma resposta mais terminante, ok? Mas isso não é somente neste caso, não, tá? eu entendo. Em todos os casos que é encaminhado qualquer problema para a Transerp responde que vai fazer um estudo. E esse estudo fica, acho que ele fica de recuperação, porque ele passa de ano, mas não é aprovado nunca. É que são inúmeros pedidos, vereador, são da cidade toda, de todos os vereadores. E então acaba ficando, a gente fazendo as prioridades, colocando para ver aquilo que a gente consegue. Mas lá na Vila de não sei qual que é esse cruzamento, mas a Maria de Jesus Condeixa vai ter que ser refeita devido ao viaduto. Obrigado. Vereador Rodrigo Simões. Senhor presidente, fazer daqui mesmo para a gente ganhar tempo. Secretário, até reforçando aí as palavras do vereador Marmita, que convocou, eu concordo também, nós precisamos ter prioridade aí em relação à sinalização nas escolas e centros educacionais. E alguns exemplos citados aí, como na Vila Virgínia, merece uma atenção muito especial, sim, pois a gente está lidando com criança ali. A gente espera que tenha aí um estudo, um trabalho mais contundente em cima disso. Então, sinalização em cima de escolas e centros educacionais. De forma objetiva, o valor arrecadado com multas, ele é aplicado de que forma? De que forma que ele volta para o cidadão? As multas aplicadas no dia a dia. Mais um detalhe para a gente levantar em relação às lombadas. E eu venho trabalhando aí, o Zé Mauro já não me aguenta mais eu cobrar ele, em relação a uma lombada na Monteiro Lobato, quase chegando ali na Patriarca,
que o dia que acontecer um acidente ali vai ser algo, sabe, monstruoso. Se a lombada não pode ser instalada, a Transerp teria que oferecer uma outra condição, uma outra alternativa. Eu entendo, tá, não pode ter lombada, então que busquemos aí uma outra alternativa. E eu estou falando disso de pelo menos há 5, 6 anos que a gente vem lutando, inclusive o vereador Orlando Pessotti está por aqui, em frente à casa dele. O local que deveria ter uma lombada ali, porque realmente a situação é grave. E para finalizar, o superintendente, a gente escuta falar muito em indústria da multa. Eu acho muito pesado isso e eu não me atrevo em momento algum a citar ou a dizer indústria da multa. Porque o dia que eu ouvi, que eu tiver a certeza que existe a indústria da multa, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é ir na polícia. Eu vou no Ministério Público. Então, às vezes falar indústria da multa, mas espera aí, tem que ter propriedade para falar indústria da multa. Saber por onde. Porque às vezes é fácil jogar para a população, olha a indústria da multa. Mas espera aí, cadê? Então eu gostaria que o senhor também fizesse uma reflexão em cima disso daí, que o senhor ouve falar tanto, até um momento da Transerp se defender em relação a esse mito que estão colocando aí da tal indústria da multa. Que eu repito, eu sou contra o termo indústria da multa, porque o dia que eu tiver certeza, e falo isso para as pessoas sempre, olha, você tem certeza, tem indústria da multa, passa para mim, que eu sou o primeiro aí no Ministério Público. Então seriam essas colocações que eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão também de forma objetiva nesse momento. Perfeito, vereador, obrigado. Escolas, sinalização, é prioridade. Nós, todo começo de ano, aí, em janeiro, a gente começa a fazer todas as escolas de Ribeirão. Lógico que não dá para fazer todas, mas nós começamos a fazer. Já foi isso o ano passado, esse ano. Espero que o ano que vem a gente consiga melhorar isso, com uma contratação para poder estar um impacto grande em todos os locais da cidade. Multas aplicadas. Fazemos as multas aplicadas de acordo com o Código de Trânsito, pregoa, fiscalização, gerenciamento, planejamento, educação. Está tudo bem explicado no nosso site, tem todo lá o balancete, todos os gastos, não tem problema algum quanto a isso. A gente está dentro do Código de Trânsito, das suas resoluções de uso das multas. As lombadas, Monteiro Lobato com Patriarca, se eu não me engano, aquele trecho ele tem, se ele não tiver mais, ele deve ter próximo a 6% de inclinação. Isso já não, pelo Código de Trânsito, não pode ser colocado, tá? Eu falo que até em rodovias é 4%, eu acho que devia ser 4% até para tudo, se fosse o caso, porque você pode ter uma rampa, o cara às vezes vem numa velocidade, não vê a multa, ele voa, não vê a lombada, ele voa. O que nós temos que fazer? Sinalização. Essa canalização que nós fizemos no Jardim Macedo e levamos também na escola, eu não lembro o nome daquela escola, vereador, da Humaitá com a Platina, ao Machado, nós fizemos lá uma outra canalização e resolveu bastante lá. Então, essa é a proposta da gente. A gente implantou, analisou e ficou vendo os resultados. Não tivemos mais problema. Então, a gente deve levar isso para outros locais, tá? Então, essa é uma alternativa de canalização às lombadas. E a indústria da multa, é o que o senhor falou. Se alguém se lesado, achar que é indústria da multa, é Ministério Público. Mas lembrando que nós temos a recorrência pela Jari. Nós temos 6 pessoas na Jari, mais um secretário. São pessoas, 2 indicados pela Transerp, 2 pela sociedade civil, que esse ano, Associação de Engenharia, Sindicato Taxista, e 2 advogados renomados na área de trânsito. Recorre, se não puder em Ribeirão, se perder em Ribeirão, recorre ao Estado. Então, eu acho que nada mais justo que isso. Não existe indústria de multa, a gente pede para o pessoal respeite a sinalização, e hoje o que tem mais ocorrido, velocidade e uso de celular. Vereador Alessandro Maraca. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, senhor superintendente, eu venho aqui nessa tribuna hoje para, primeiro, trazer um fato histórico. A Transerp, que foi criada em 1980, ela tinha lá atrás um porquê de ser criada como foi, mas hoje já não existe a necessidade de termos em Ribeirão Preto uma sociedade de economia mista. Aliás, isso pode causar ainda a Ribeirão Preto um grande prejuízo, que já foi noticiado nessa tribuna,
do qual nós já alertamos a Transerp algumas vezes, que é a ilegalidade das multas aplicadas pela empresa. Já foi apontado isso nessa casa e em algumas outras entidades, e a gente vê que, por exemplo, a BH Trans tem respondido processos na Justiça, tem perdido a maioria desses processos, e o mesmo pode acontecer com Ribeirão Preto. Aliás, nós tivemos, salvo engano, há pouco tempo, uma decisão monocrática, uma decisão local já nesse sentido. Bom, além disso, nós temos em Ribeirão Preto a questão dos radares móveis, já trazidas aqui, mas que me incomoda muito, principalmente pelo motivo de que esses radares hoje são operados por agentes de trânsito. E eu acredito que o número de agentes de trânsito hoje é insuficiente para operar em toda a cidade de Ribeirão Preto, e nós, dividindo ainda esse número de agentes de trânsito com os radares, trazemos um grande problema para a cidade, mais falta de agente de trânsito. Haja vista, eu trago, por exemplo, aqui, o problema que a gente teve na Mugnato Manisec durante muito tempo, né, hoje solucionado, mas que durante muito tempo nós solicitávamos agentes de trânsito para ajudar no trânsito local e nós não conseguíamos resolver esse problema. Bom, fora isso, todos os requerimentos que nós fazemos à Transerp acabam vindo com uma resposta padrão, né? Aquela resposta de que está na programação, estudos, prioridades de atendimento, oportunamente será atendido. As respostas são sempre muito vagas e sem informar se vai atender, se não vai atender. Isso foi trazido por outros vereadores aqui. O vereador Jean falou do estudo que sempre é feito. Eu gostaria muito que a Transerp enviasse para a gente as respostas complementadas da forma com que tem que ser. Porque senão nós temos que ficar fazendo recorrentemente outros requerimentos que atrapalham o senhor na condição do trabalho na Transerp e geram custo para o município também isso tudo. Deixo aqui uma sugestão, né? Quando a gente tem um acidente, não tem agente sobrando para estar naquele acidente, por que não deixar de operar com os radares para que isso aconteça? Qual a prioridade da Transerp? Agente com radar em avenida, ou alguém que esteja atendendo alguma ocorrência, alguma necessidade. Inclusive, nós tivemos muito essas necessidades agora nessa última semana por conta das fortes chuvas. E muitas vezes nós vimos recorrentemente 2 agentes operando um radar aqui em Ribeirão Preto. Eu vou deixar 2 perguntas aqui complementares. Qual o investimento que é feito em educação no trânsito na cidade? O valor exato que se investe em educação no trânsito. Quanto foi investido em 2017? Quanto está sendo investido em 2018? E qual a previsão para 2019? E qual o valor arrecadado com multas aqui na cidade de Ribeirão Preto? Obrigado. Obrigado, Maraca. Vamos lá. Questão da sociedade de economia mista. Essa é uma discussão, Maraca, que já vem ao longo dos anos. Ela, hoje, ela está no Ministério, no ministro Fux. Nós estamos com o prefeito para esperar as eleições, talvez o ano que vem. A gente pediu uma audiência para eles, para também poder ouvir a Transerp. Nós temos várias empresas de economia mista que estão na mesma situação. Nós temos a BH Trans, nós temos a Indec, nós temos a CT, tem várias empresas. E o próprio Código de Trânsito, no seu artigo 280, ele fala que pode ser seletista para estar como agente de trânsito. Então, se pode ser seletista, pode ser da economia mista. De qualquer maneira, a gente acredita que isso vai ser resolvido, não sei se em breve, em médio tempo, mas com a decisão do ministro, a gente tem aí a poder ver o que vamos fazer com a Transerp. E como todas as outras as situações. Pode ser tarde, hein, secretário? No entanto, o vereador, a gente, só para lembrar, a CETESB é uma empresa de economia mista. E ela opera e ela multa. E ninguém fala nada ao contrário disso. Como que faz dessa maneira? Essas nuances que tem que ser levada. Se a CETESB pode fazer multa,
e ela é uma economia mista, hoje a Transerp ela é 99,999% da prefeitura. Eu, quando sair de lá, eu vou transferir para o próximo superintendente 2 ações. Nós temos um funcionário de carreira que está lá, tem 6 ações, o Reinaldo Lapati, que já se prontificou também a fazer a doação. Quando nós entramos, nós pegamos 10 ações de 10 pessoas, aí fomos atrás, conseguimos. Hoje eu tenho 7 espólios e 2 pessoas que eu não conheço, não consigo achar essas pessoas. Depois eu posso até passar o nome para se alguém conhecer também. Então, essa questão de economia mista, isso só faz gerar mais atrito com os agentes de trânsito. Achar que nós não temos a condição de operar, sabe? Então, vamos ter um pouco de cautela com isso, porque nós temos outras empresas, não só de trânsito, mas outras empresas públicas de economia mista que fazem fiscalização, gera multa e também não ocorre nada. Tá? O senhor consegue me dar garantias hoje que nós não vamos ter que devolver esse recurso? Eu não posso garantir o que vai passar na cabeça do ministro Fux, mas se ele for falar que tem que dividir devolver todas, a CET vai devolver, a INDEC, a BH Trans, a URBS, a Transerp, todas elas. Se isso vai ser uma quebradeira geral no Brasil inteiro. É pouco provável, mas não podemos garantir, né? O radar quando é operado, o radar móvel, ele só pode ser operado por um agente de trânsito. Ele não pode ser operado por outra pessoa. Mas, toda vez que existe uma ocorrência, esse operador, esse agente de trânsito, se ele está próximo dessa ocorrência, a base já passa para ele o rádio, ele se desloca para o local. É feito isso. Há uma outra pessoa que está próximo, vai para o local. Essa semana, nós tivemos praticamente nosso efetivo todo nas chuvas. Quem operou, quem estava lá na Delmo Perdiza, 9 horas da noite, na ponte, era eu e mais 2 agentes. Quem estava lá na Pascoal Inec, também 9 horas da noite, vendo, eu e mais 2 agentes. Então, na Portugal, que caiu aquela árvore, estava eu e mais 2 agentes. Eu estava em todos os locais. Então, a gente está junto, nós vamos, a Transerp, sem falsa modéstia, é a primeira a sempre chegar, porque sempre é o problema. Nós paramos tudo para ir lá. Júnior, mas eu não falo diferente disso, eu concordo e acho que os agentes têm prestado um bom serviço. Mas, por exemplo, ontem, com toda a calamidade que nós tivemos em Ribeirão, nós tínhamos radares operando na cidade. Nós temos 4 ou 5 radares em operação, aptos a operar. Devia ter 2, então, que estava, mas os outros estavam em locais, os agentes estavam lá na Via Norte, na Capitão Salomão, que houve um desbarrancamento feio lá. Mas você tem razão, a gente vai estar fazendo isso. Investimento em educação para o trânsito, foi o que eu havia falado. Nós temos o Araújo, é o nosso agente de trânsito, especializado em educação para o trânsito. Já várias capacitações, pós-graduação em trânsito. Temos a Jéssica, que está lá também. Temos uma estagiária. Temos o Tiago, que compartilha as mídias com o material gráfico. Mais ou menos em torno, aí, o Maraca pode falar de rapidez, assim, R$270 mil ao ano, com o pessoal, com o material gráfico. Até acabei não passando. Esse é todo um material gráfico para cada tipo de situação que nós temos. As palestras desenvolvidas pela Educação para o Trânsito. Tá? Multas arrecadadas, em 2017, como eu disse, foi 21,4 milhões de multa arrecadada. Tá? Ela foi isso. A INDEC, 89 milhões, Santo André, 35 milhões. Então, mais ou menos dentro disso que a gente tem isso. Acho que mais só isso. Obrigado, Mara. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Luciano Mega. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhor superintendente, obrigado pela presença, senhor Antônio Carlos e todos os presentes, demais presentes da Transerp, público presente. Eu ia perguntar sobre a taxa de gerenciamento, os 2% não pagos, já fui contemplado pela pergunta do colega Marcos Papa.
Ia perguntar também sobre as orientações do trânsito no início da manhã, o escalonamento. As orientações de trânsito no início da manhã, que é a questão do escalonamento de horários dos agentes de trânsito, mas também já foi contemplado. Sobraram, então, duas considerações e uma pergunta. Das considerações, eu tenho um projeto de lei aqui, na verdade a gente está só mudando um termo, um substitutivo, que ele determina que sejam realizados serviços de pintura e sinalização horizontal do solo no prazo de 72 horas após ser realizada a colocação da manta asfáltica, recapeamento ou qualquer serviço. Que nos contratos isso seja contemplado, né? Porque nós vimos até na própria imagem que o vereador Marmita nos mostrou, que nós tivemos um problema de sinalização horizontal naquele cruzamento. Então que tenha um prazo, né? Eu acho que 72 horas é muito, porque em 72 horas pode, inclusive, acontecer um acidente. Essa é a primeira consideração que eu queria que o senhor comentasse. A segunda, aproveitando o pessoal da Transerp aqui, eu apresento hoje um indicativo ao Executivo da regulamentação do transporte individual privado remunerado por plataformas digitais. Na verdade, o que eu fiz foi compilar o que o Executivo fez e os vereadores dessa casa fizeram com as emendas rejeitadas, com o projeto rejeitado, mas numa reunião com representantes dos taxistas no meu gabinete e representantes dos aplicativos, nós chegamos a um possível consenso. Queria que os senhores considerassem essa indicação que chega hoje, que parte hoje dessa casa para o Executivo. E, por fim, uma perguntazinha que é com relação ao semáforo entre a rodoviária e as SEMAS, na Alameda Tupi, que é um local de alto fluxo de pedestres, de veículos. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento de atropelamentos nos últimos anos nesse local. Não sei se o senhor se situou. Entre a rodoviária e as SEMAS. Alameda Tupi é um fluxo grande de veículos, de pedestres, e houve alguns casos que o senhor sabe de casos de atropelamento nesse local. Se não mereceria um semáforo, já faz mais de um ano que nós solicitamos um semáforo nesse local, e a resposta é vamos aguardar. Obrigado. Eu que agradeço, o vereador Mega. Bom, já foi taxa de gerenciamento, escalonamento. 72 horas para pintura, eu acho que está de bom tamanho, vereador. A Transerp, quando estávamos fazendo o recapeamento, acompanhando, normalmente esse período está suficiente. Eu acho que é uma boa, acho que está interessante. Óbvio que pode ter alguma quebra de equipamento, isso justifica-se qualquer atraso, mas eu acho que está de bom tamanho 72 horas, independente se vai ser a Transerp ou uma terceirizada que vai ser contratada junto com o recapeamento, que foi o que aconteceu em alguns recapeamentos aí, tá? O da Transerp eu tenho quase que absoluta certeza que foram feitas nesse período. A regulamentação para o aplicativo, vamos aguardar o senhor chegar para nós lá na Transerp. Aquele do Executivo foi uma discussão que foi feita da nossa diretoria, nós, os taxistas, os representantes dos aplicativos. A gente vai verificar e a gente pode voltar a conversar sobre isso, tá? Eu queria comentar sobre isso, se o senhor me permitisse, que eu consegui, assim, pôr ambos grupos frente a frente, né? Eu não sei se isso já havia sido feito. E eu acredito que o motivo maior da Câmara ter negado o projeto foi porque não havia consenso. Eu acredito que se houver consenso, porque a regulamentação é fato, ela é necessária, né? Ela parte da vontade do Executivo Federal. Então a gente tem que regulamentar. Eu acho que se o senhor olhar com carinho e conseguirmos o consenso entre as duas categorias, os dois grupos, né? Obrigado. Isso foi ótimo. Nós fizemos as reuniões com os representantes dos taxistas, a cooperativa, coordenadores e em a parte com a 99 e a Uber, tá? Mas se o senhor conseguiu juntar todo mundo, melhor ainda, a gente vai analisar, a gente volta a conversar para poder trocar uma ideia, se tiver alguma divergência legal da questão, tá? Para poder a gente ver sobre isso, tá ok? A das SEMAS, nós temos ali um semáforo próximo ao ao Terminal Evangelina. Lá em cima nós precisamos verificar, porque ali é uma rampa, e nós temos a saída dos ônibus que saem da rodoviária. Então o ônibus entraria e já teria que talvez parar em cima do semáforo. A gente precisa ver porque ali é um Y, né?
talvez fazer um gradil, alguma coisa, fazendo com que o pedestre vá para o semáforo do Evangelina. E aí ele subiria pela calçada já das Semas. Tá? Eu acho que seria mais prudente do que um semáforo mais em cima devido à rampa. Ok? Eu gostaria, se possível, da gentileza do senhor superintendente, Antônio Carlos de Oliveira Júnior, se o senhor poderia ouvir as perguntas. Nós temos mais 2 vereadores inscritos. É que, na verdade, vereador Boni, nós temos, aliás, 3 vereadores inscritos. Vereador Dadinho, vereador Fabiano e vereador Boni. Gostaria de saber, com a compreensão dos vereadores, se é possível os senhores fazerem a pergunta e o superintendente responder para vocês por conta do horário da nossa sessão ordinária. Pode ser, superintendente? Então nós vamos abrir para os 3 vereadores fazer as perguntas. O vereador Dadinho faz a pergunta e posteriormente o superintendente responde ao nobre vereador. Boa tarde, presidente. Obrigado aí. Boa tarde a todos, vereadores, vereadora, público e a você que nos assiste. Presidente, é importante a gente estar nesse momento aqui, né, Marmita? Porque às vezes é difícil falar com o superintendente. Então, esse momento aqui é um momento especial e a gente tem que estar valorizando e passando as cobranças para ele. Esperar ele conversar ali com o Fabiano. Obrigado, Fabiano. Senão eu não consigo perguntar. Desculpa, Dadinho. Não tem problema não. Juninho, sempre fui atendido quando você foi lá. Muito obrigado pela sua atuação. Eu respeito até as demandas dos outros vereadores aqui. Eu só tenho uma demanda, Juninho. Aquela questão que já conversamos já. Isso é uma questão importante para a cidade. O comercial acabou de subir para a Série B da 3, né, da terceira divisão. Série? A3. É importante valorizar o clube tão tradicional da nossa cidade, né? E tem uma reivindicação muito importante, você já sabe que eu falei com Vossa Excelência, eles estão me cobrando, o presidente Ademir me cobrou, as pessoas são multadas no dia de jogo. Tivemos lá 10 mil pessoas associados, o público presente lá. Aquela questão do estacionamento ao redor do comercial, eu já falei com o superintendente, mas dia de jogo, dia de show, a Polícia Militar vai lá e multa todo mundo, porque todo mundo para naquela vertical. A gente precisa tomar alguma posição, superintendente, nessa questão, porque as pessoas estão sendo multadas no dia de jogo. Passou o jogo, pode parar que é normal? Não dá para entender. Então a polícia, não é a Transerp, a Polícia Militar vai lá e multa, porque a Transerp não regularizou essa questão do estacionamento transversal. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Obrigado, vereador Dadinho. O superintendente se comprometeu a realizar a resposta ao nobre vereador Dadinho. A pergunta do vereador Fabiano Guimarães. Júnior, minha pergunta é, independente da posição do ministro do STF, independente da deliberação do Supremo, eu gostaria de saber qual que é a posição desse governo sobre qual o melhor caminho para o caso da Transerp. Ela permanecer como empresa de economia mista ou ser transformada em uma das 3 alternativas, uma autarquia, uma empresa pública ou uma secretaria com um possível convênio de gestão com uma empresa de tráfego, né? Qual a posição ativa, proativa desse governo, o que ele está fazendo para isso acontecer, ao invés também só de ficar esperando uma decisão do STF, tá? Como se a decisão do STF, se for para continuar como uma empresa mista, então esse governo vai permanecer como está. Quero saber qual que é a posição do governo sobre o que é melhor e, passados 2 anos de governo, se ele já tem planos para alguma transição e qual o cronograma dessa transição para ser transformado em uma dessas 3 alternativas. Bom, na minha opinião, é um equívoco continuar como a segunda pergunta, número B, né? Pergunta B, se a gente realmente paga imposto de renda de aproximadamente 3,5 milhões
por sermos uma empresa de economia mista, por isso eu acredito que seja um equívoco. Se a gente realmente é esse o valor, se eu estou dentro do valor, Ribeirão Preto deixa de gastar aqui 3,5 milhões pagando isso para fora em imposto de renda. E também por ser um equívoco, eu acredito que poderia ser transformado poderia ser feita uma reforma nessa transição, né? Aproveitar para se fazer uma reforma na instituição de gestão do trânsito. E a terceira, eu não sei se eu perdi eu perdi aqui, eu quero saber por que ainda não foi feito, ou se tem algum plano de transformar o sistema da área azul em um sistema digital. Não sei se alguém já perguntou, se eu perdi. Não perguntou, né? não. Que seria extremamente oportuno. Muita gente questiona na cidade por que a gente tem um sistema tão antigo ainda de gestão da área azul. Obrigado. Obrigado, vereador Fabiano. Vereador Boni, para fazer a sua pergunta ao superintendente. Oi, Júnior, só é coisa rápida. Eu já deixei com o seu encarregado um projeto que eu fiz de indicação, pé na faixa, pé no freio, que para mim um dos grandes problemas está ligado à educação no trânsito. Eu só queria que você desse uma avaliada, porque muito foi questionado aqui, está relacionado sobre um projeto simples de indicação que chama pé na faixa, pé no freio, que tem na Europa. Obrigado. Obrigado, vereador Boni. Para encerrarmos as perguntas, vereador Renato Zuccolotto. Superintendente, curto e grosso, o senhor endemonizou a lombada física. Temos perspectiva de lombadas eletrônicas? Essas foram as perguntas dos vereadores Dadinho, vereador Fabiano Guimarães, vereador Boni e vereador Renato Zuccolotto, que serão respondidas pelo superintendente Antônio Carlos. Quero agradecer, superintendente, sua presença aqui na Câmara Municipal, parabenizar o trabalho do vereador Adalto Marmita, através do seu requerimento, cumprimentar todos os vereadores, agradecer a compreensão de todos e agradecer também pela sua compreensão em responder às perguntas que foram questionadas aos vereadores, mesmo fora do assunto do requerimento. Obrigado, superintendente. Eu que agradeço a todos, agradeço o vereador Marmita pela oportunidade. Obrigado, viu, Marmita? Obrigado ao presidente aí pela forma como foi lidado. Obrigado a todos os vereadores pelas perguntas aí. Obrigado. Agradecer também a presença de todos os membros que trabalham na Transerp, que estão aqui presentes também nesta sessão extraordinária, que está encerrada neste momento. Já pode abrir a outra?